Boa tarde, segundo ano A, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será de História. Nós vamos trabalhar a página 50 a 52. Vamos continuar a falar um pouco sobre Roma, ok? Vamos lá então. Uma invenção romana, a República. No início, Roma era governada por reis. Eles eram escolhidos pelos senadores e governavam até o fim de sua vida. O rei comandava o exército, criava as leis e garantia seu cumprimento, administrava o tesouro, declarava guerra e decidia pela paz. Era tanto poder para uma única pessoa que alguns reis passaram dos limites. Isso aconteceu com o último deles, Tarquínio, o Soberbo, que acabou expulso da cidade. Após esse rei, o poder em Roma foi dividido em várias pessoas, que tinham diferentes funções. Desse modo, houve um equilíbrio entre os poderes, o que não ocorria nos tempos dos reis. Essa forma de governar é chamada república e foi inventada pelos romanos. Então, pessoal, como eu falei para vocês, antigamente aqui no Brasil era governado por reis. Nosso país era monarquia. Com o tempo deixou de ser monarquia e virou república. Hoje nós temos o presidente, temos deputados, senadores, prefeitos, vereadores, governadores e cada um tem a sua função em administrar o nosso país. Assim aconteceu em Roma, porque na época os reis estavam passando dos limites. Eles queriam poder, mais poder, e eles queriam governar tudo e ao mesmo tempo não conseguia administrar a cidade de Roma. Então, com o tempo, decidiram expulsar esse rei Tarquínio e decidiram nomear senhores para administrar a cidade. Tinha um governador e esse governador tinha os seus, como se fala aqui no Brasil, seus ministros para administrar a cidade de Roma. Então, eu vou estar falando para vocês aqui a função de alguns desses senhores, ok? Vamos lá. Edis era responsável pela segurança, pavimentação das ruas e abastecimento da cidade. Então, ele era responsável para controlar o abastecimento dos comércios, para controlar como eram as ruas, sobre movimentação de carros, pedestre. Esse era a responsabilidade dele. Agora vamos falar do cônsul. O cônsul presidia o Senado e comandava o exército em tempos de guerra. Naquela época existia muita guerra. Em troca, essas guerras, eles queriam poderes, terras. Então tinha uma pessoa que era responsável por comandar isso, que era o cônsul. Pretor era responsável por administrar a justiça. Aqui no nosso país existe o Ministério da Justiça, existe a OAB, que é a Ordem dos Advogados, tudo para comandar o nosso país. E lá tinha o pretor. O pretor era responsável por administrar a justiça de lá. Eles administravam o que é certo e também o que era errado, era julgado. Então começou a ter leis, certo? Vamos lá. Censor examinava os costumes da sociedade e fazia a contagem da população. Aqui no Brasil se chama censo. Existem as pessoas em uma certa época que eles saem nas cidades para fazer as pesquisas. Quantas pessoas existem no nosso país, quantas são maiores de 60 anos, quantas crianças, quantas frequentam a escola. Então, isso era a responsabilidade do censor lá em Roma. O questo cuidava das finanças e do tesouro público. Então, ele ficava responsável para garantir que Roma não gastasse a mais e nem a menos. E aonde ia mandar o dinheiro? Na educação, na saúde. Tá precisando de mais dinheiro para a saúde, tá precisando de mais dinheiro para as escolas. Então, essa era a função do questo. O senador dirigia a política externa e fiscalizava os diversos setores da administração pública. Então, o senador ele é responsável para fiscalizar
todos esses serviços que esses senhores faziam. Se estão fazendo direito, se está correto, se não está gastando muito, se não está desperdiçando alimentos, se não estão agindo de modo errado, se está tendo muita injustiça naquela cidade, né? Então, isso era a responsabilidade do senador. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão pegar um lápis de cor e vai circular um desses senhores. Qual vocês gostariam de ser? Se vocês morassem lá em Roma, qual desses senhores vocês gostariam de ser? Depois vocês tiram uma foto e mandam para a professora no WhatsApp, ok? Vamos lá, página 52. O trabalho em Roma. Em Roma havia muita gente e essas pessoas precisavam trabalhar para sobreviver. Graças às conquistas do exército romano, havia muitos territórios onde comprar e vender produtos. Nos mercados da cidade, achava-se de tudo: azeite grego, pães, pimenta, amêndoas, avelãs, pinhão, damascos, até animais selvagens levados da África. Então, naquela época, tinha, graças a Deus, devido a Roma ter muita gente e graças a eles conquistaram muita coisa, né, com o exército, eles tinham fartura, tanto para comer, tanto para vender, certo? Muitos homens que trabalhavam como soldados perdiam suas terras, pois no período da guerra não podiam cuidar delas. Quando voltavam, iam trabalhar nas fazendas, onde também trabalhavam escravos. Os escravos eram prisioneiros de guerra ou pessoas escravizadas por dívidas. Outras atividades como artesanato e comércio local eram praticados tanto por trabalhadores livres quanto por escravos. Pessoal, aqui tem uma imagem de um trabalhador colhendo uva em suas terras, tá? Quando os trabalhadores que tinham muitas terras, eles tinham fartura, porque daí eles podiam plantar bastante. E lá, nessa época, eles plantavam muitas uvas. E aqui embaixo é um quadro, é uma escultura de escravos. Escravos que eram gladiadores. O que é gladiadores? Gladiadores, na época, tinham senhores que eram patrões desses escravos. E tinha muita batalha lá, né? Muito duelo. E esses escravos participavam para eles terem um benefício melhor. Então, eles tinham um lugar onde eles praticavam essas lutas e geralmente eram escravos. Só que também tinha muitas pessoas que na época que ia lutar em guerras, chegavam em casa e não tinha mais as terras para poder plantar. E elas se tornavam também escravas, tinham que trabalhar para poder sobreviver, certo? A nossa aula do livro termina hoje por aqui, mas nós temos uma atividade, é uma folhinha que vocês já levaram para casa, já está com vocês, e é uma pesquisa sobre Roma. Então, eu fiz as perguntas a seguir. Pesquisa sobre Roma. Ler o livro e responder as questões abaixo. Qual país pertence Roma? Cite uma característica de Roma. A lenda de Roma conta a história de dois irmãos. Qual era o nome deles? Qual foi o primeiro governante a criar regras em Roma? Teve uma mudança em Roma, eles tiveram uma nova forma de governar, que era chamada de... Escolha um dos membros e explique qual a sua função. Esse último aqui é dos senhores lá que eu falei. Vocês vão escolher um deles e vai explicar aqui qual é a função deles, ok? Essa atividade, então, é para a aula de história. Vocês vão fazer, recortar depois e colar no caderno e tirar uma foto e mandar para a professora Esther, tá bom? Crianças, a professora tá morrendo de saudade, tá? Tô com saudade da nossa sala, de vocês questionando, da professora poder estar explicando melhor para vocês, mas logo a gente vai estar junto. E eu prometo que vamos rever todos esses conteúdos novamente, tá bom? Um beijo da professora Esther. Ó, vocês moram aqui no meu coração, tá bom? Tchau!